Louvado seja Deus, estamos iniciando mais um culto para o louvor da glória de Cristo como igreja do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, com o carinho da família. Nós vamos juntos entoar agora, dentro de alguns instantes, louvores ao nosso Deus, mas antes de fazê-lo, vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar a Mariana para estar orando. Nós vamos nos unir a ela nesse momento. Vamos adorar ao Senhor, vamos colocar diante dele todo o nosso ser. Vamos suplicar pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Estamos diante do Deus Santo, do Deus que nos convoca para esse tempo de solene adoração ao seu nome. Senhor, nosso Pai, Tu és maravilhoso. Nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos. O Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Amém, Senhor. Ah, Deus, Senhor é o Rei dos Reis, Pai, Senhor dos Senhores. Tua glória enche toda a terra, Pai. Tu tens o domínio, o poder, Senhor, Sim, para todo sempre, Pai. O Senhor tem o governo em suas mãos. Glória ao Tu teu és nome, soberano, Senhor. Tu cuida de todos nós, Senhor. Amém, Pai, Senhor. sabemos que estamos em Tuas mãos. Aleluia, Pai. E nós ficamos gratos nessa noite porque podemos mais uma vez separar esse momento para te louvar, para te adorar, Senhor, ouvir a Tua voz. Te pedimos que o Senhor venha tratar o nosso coração, sim, Senhor, que a gente possa realmente ser transformado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Amém, Senhor. Senhor. Pai, santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Fala aos nossos corações. Sim, Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Pai, que a gente possa estar se entregando a Ti de todo o nosso coração, Pai. Tem misericórdia de Por nós, favor, tem misericórdia do Teu povo, Sim, Senhor. Pai, sabemos que não estamos reunidos fisicamente, Senhor, mas com um só coração nós clamamos, Pai, por Ti. Sim. Nós clamamos, Senhor, pelo Teu amor. Maranata, vem, Senhor Jesus, Senhor.
Sim, Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento, Sim. Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo 126 é um salmo que fala para a gente sobre um momento muito lindo na vida do povo de Deus no passado, quando esse povo experimentou da libertação do cativeiro. O povo estava debaixo de um tempo de opressão, de restrições, de um isolamento da sua terra, do convívio de sua terra e de sua cultura. Mas o Senhor veio com sua mão, com seu braço forte, livrar o povo de Israel depois de um tempo muito longo na Babilônia. Você e eu podemos viver momentos assim, momentos de cativeiro, estarmos aprisionados por alguma situação. Mas nós temos um Deus que é poderoso para nos libertar, um Deus que é poderoso para nos tirar dessa situação adversa e nos trazer a luz da liberdade. Espiritualmente nós somos livres porque temos a palavra de Cristo no nosso coração. Porque conhecemos a verdade. Jesus disse que quando conhecêssemos a verdade, essa verdade nos libertaria. E agora eu convido você a fazer a leitura desse salmo, porque ele é um salmo alentador, é um salmo de boas notícias, é um salmo que traz para a gente a esperança, é um salmo que nos fala sobre liberdade, como ficam, como se sentem aqueles que são livres pelo poder das mãos de Deus. Então vamos ler juntos? Salmo 126, a uma só voz, eu convido você a fazer essa leitura comigo. Diz assim o texto da palavra de Deus, vamos fazê-lo, já está aqui na tela para você, nesse momento, na linguagem da versão revista e atualizada. Vamos ler juntos então. Diz assim o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Nesse instante, nós vamos então entoar louvores ao nosso Deus. Abra muito mais do que a sua boca, abra o seu coração, se derrame diante dele. Louvar a Deus é demonstrar gratidão por tudo aquilo que ele faz, mas sobretudo pelo que ele é. Nós não vamos a ele simplesmente porque recebemos bênçãos das suas dadivosas mãos. Nós vamos a ele pelo seu caráter, pelos seus atributos, pela sua mão poderosa que está estendida sobre nós, por causa da sua face gloriosa de amor revelada em Cristo Jesus através das Escrituras. Vamos louvá-lo? Adoremos ao Senhor. Senhor.
um cântico de louvor a Deus, mas quando nós nos lembramos dessa canção que fala sobre o nosso prazer estar nos átrios da casa de Deus, ela nos leva a pensar na saudade que eu e você já estamos sentindo, de estarmos nesses átrios, no templo físico, nos reencontrando para nos abraçarmos, para termos o nosso momento de comunhão e para exaltarmos a Cristo na unidade da igreja de forma presencial. Mas nós não podemos nos esquecer de uma palavra de Cristo em que João registra no capítulo 4 do Evangelho, segundo a sua narrativa, em que Jesus tem encontro com a mulher lá de Samaria, com a samaritana. E Jesus declara para ela algo que está aqui no texto sagrado. Ele diz, mas vem a hora e já chegou, verso 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Foi o que eu e você acabamos de confessar, de declarar na canção. E logo em seguida ele diz, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai está procurando gente que o adore com profundo espírito de reverência, com um coração quebrantado. O Pai está procurando aqueles que se colocam diante dele confessando os seus pecados, deixando de lado a arrogância, deixando de lado a altivez. Gente que reconhece a dependência que deve ter do Eterno. E ele prossegue dizendo, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher do poço responde a Jesus. Ela diz, eu sei que quando há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E Jesus declarou, mulher, acorda, eu sou. Jesus está dizendo aqui no verso 26, eu sou, eu que falo contigo. E Jesus, então voltando, vamos voltar para o verso 21, ele disse à mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus quebra o paradigma humano, geográfico, de um espaço. Ele diz, não vai ser no monte, como fazem os samaritanos, nem os judeus, como fazem no templo. Nós sentimos saudade dos átrios da casa do Senhor, sim. Mas aonde você está? Com a sua família? Com um coração contrito, com um coração arrependido? Você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Nós estamos fazendo isso agora. E esse é o momento, antes de cantarmos essa canção que vamos entoar ao Senhor, nós vamos orar e confessar a Deus a nossa completa dependência dele. Faça isso comigo agora, durante alguns instantes. Curve a sua cabeça. Curve mais do que a sua cabeça. Curve o seu coração diante do Rei. E confesse a Ele a sua dependência. O quanto você é limitado porque você peca. E que agora você deseja que o seu perdão, a sua graça seja derramada sobre ti. Busquemos ao Senhor.
Te damos graças, Senhor, pelo Teu grande amor revelado, pelo Teu povo, na pessoa inaudita e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Te damos graças, Senhor, porque em Cristo Jesus temos a redenção, temos o lavar remidor pelo sangue do Cordeiro de todas as nossas culpas. Que o Senhor nos encontre nessa noite com um coração puro, um coração completamente rendido a Ti. Que a Tua graça inunde o nosso ser. Que sejamos libertos de tudo aquilo que ofende o Senhor, de tudo aquilo que ofende ao nosso semelhante. Tem misericórdia de nós, Senhor. Levanta o Teu rosto sobre a Tua igreja e ministra essa Tua graça que dissipa todas as trevas, todos os nossos medos e temores. Tudo aquilo que não confere honra e glória ao Teu nome. Senhor, torna-nos mais parecidos a cada dia com Jesus. Possamos viver todos os dias da nossa vida com um desejo, com uma sede profunda de honrar o Senhor. As palavras da nossa boca, como disse o salmista, e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Das nossas palavras saiam palavras, da nossa boca saiam palavras doces, palavras de conciliação, de reconciliação, palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras de justiça, palavras que aproximem as pessoas, palavras que realmente produzam transformação em vidas, porque estamos falando da Tua palavra. Assim, ó Deus, nós Te louvamos humildemente pelo nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Essa canção agora que vamos cantar, ela declara que eu e você somos povo de Deus, estamos presentes, reunidos para adorá-lo. Como eu disse há pouco, não estamos reunidos presencialmente, no mesmo espaço físico, mas estamos diante de Deus, reunidos no mesmo espaço espiritual. Então cante com muita alegria e declare isso a uma só voz. Vamos exaltar o Senhor e dizer que somente Ele é santo. Adoremos ao Senhor. Todos uma só
vamos, nesse momento, trazer a mensagem do Senhor para o seu coração. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus no texto que se encontra em Mateus 28, do verso 1 ao verso 10. Mateus 28, verso 1 ao verso 10. Mateus 28, do versículo 1 ao verso 10, eu desejo ler para você. Diz assim o texto da palavra de Deus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como já tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Senhor, que essa porção da tua preciosa palavra ela fale profundamente ao nosso coração. Que o Senhor use esse teu servo desprezível. Eu nada sou, mas a tua palavra que opera através da minha vida e que fala agora aos teus filhos, essa palavra jamais voltará vazia e ela trará transformação aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre o tema Não temas, espere pela palavra de Deus. Não temas, espere pela palavra de Deus. Querido irmão, querida irmã, você que nos vê, muitas vezes enfrentamos momentos de crise, momentos como esse que estamos vivendo, e não só confinados à nossa casa, a esse espaço físico, impedidos de sair com aquela frequência que saíamos ao trabalho, aos estudos, às compras, visitando parentes, fazendo tantas outras coisas. Existem momentos na vida em que estamos vivendo debaixo de crises que nos aprisionam, crises que nos confinam, crises que procuram roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz. Momentos de crise são, portanto, momentos em que as coisas vão numa direção completamente oposta, diferente da qual eu e você esperávamos. Como temos, então, que lidar com esse tempo? Quando a ansiedade ela começa a brotar dentro do nosso coração. É fato que muitas pessoas, nesse período que estamos vivendo, já estão vivendo um momento de esgotamento de sua paciência, de ficarem dentro de casa, de ficarem proibidas, entre aspas, de ficarem vivendo esse limite consigo mesmo e com seus familiares,
com as coisas que estão tão acostumadas a ver e a tratar dentro de um espaço muito limitado, que é a sua própria residência. Muitas pessoas já estão cansadas dessa monotonia e começam a ficar ansiosas e começam a se angustiar. E aí, muitos estão se perguntando, o que vai ser daqui para frente? O que vai acontecer? O que será de todos nós, já que há uma indefinição do tempo desse nosso isolamento? Aqui nesse texto de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 a 10, Jesus, ele vai mostrar aos seus discípulos, aqueles que o amam, aqueles que buscam viver uma vida segundo aquilo que ele ensinava, Jesus vai trazer a eles uma palavra de orientação, uma palavra de encorajamento, uma palavra de motivação. Porque esse texto nos mostra que logo após a sua crucificação e morte, ele ressurge, ele é ressurreto, e agora ele vai estar com os seus discípulos para acalmá-los, para dar a eles uma direção, para trazer a eles ou devolver a eles a confiança, a certeza de que nem tudo estava perdido. Esse é aquele episódio onde podemos tirar algumas lições simples para a nossa vida. Se não, vejamos, a primeira lição, o primeiro aprendizado que podemos ter nesse texto aqui, que acabamos de ler, é que os discípulos, eles de fato estão desorientados. Eles não sabem o que fazer. Eles perderam o rumo, perderam a motivação. Mas se os discípulos estão desorientados, Cristo não está. E o texto mostra para a gente. Se você olhar comigo o texto de Mateus, vamos voltar para Mateus 26. Mateus 26, verso 31 e 32. Mateus 26, verso 31 e 32. Jesus avisa aos seus discípulos lá atrás, antes de ser morto, antes de ressuscitar, ele orienta os seus discípulos sobre as coisas que deveriam acontecer. Ele já havia orientado para que eles tivessem segurança. E diz assim o verso 31 e 32, vamos ler juntos? Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus já havia feito esse tipo de advertência aos seus seguidores. Jesus estava pavimentando o caminho para que eles pudessem, diante do quadro que eles agora estavam vivendo, eles pudessem se recordar do que Jesus havia ensinado, para que eles não se atemorizassem. É certo que eles acabaram se esquecendo. É certo que o pavor e o medo diante da perda do Mestre trouxe a eles a obscuridade do entendimento. Muitas vezes eu e você nos esquecemos das promessas do Senhor. Muitas vezes nos esquecemos daquilo que Ele já nos deu por orientação para que diante da crise, para que diante das lutas, para que diante das provas, nós possamos realmente confiar e não estar temerosos. Os discípulos aqui, eles não esperaram, eles não se lembraram das palavras de Jesus. E o texto mostra para mim e para você que Jesus está claramente dizendo o que iria acontecer. A sua morte estava, na verdade, dentro da agenda divina. A sua morte era uma morte planejada por Deus para que eu e você pudéssemos ter tão grandiosa salvação. O texto confere para a gente que nada foge, absolutamente nada foge do controle de Deus. Mesmo assim, o texto mostra
que os seus seguidores, que os discípulos de Cristo, ficaram perdidos, ficaram desorientados com a morte dele. E muitas vezes nós ficamos assim, desorientados diante do perigo, diante da dor. É nessa hora que nós precisamos nos lembrar das promessas do Senhor. Precisamos esperar pela sua palavra. Ele sempre demonstrou esse cuidado para com seus discípulos, e eu e você somos discípulos de Cristo. Então vemos aqui em primeiro plano que os discípulos estavam desorientados, mas Cristo não. Em segundo lugar, vamos verificar aqui no texto que precisamos manter os olhos no Senhor para continuar a segui-lo. Precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor para continuá-lo a segui-lo. No texto de Mateus 28, esse texto que lemos no versículo 7, o anjo diz às mulheres que foram ao túmulo de Jesus que ele, é isso que diz o texto, não estava lá, mas que ele iria diante deles para a Galiléia. Nós vimos isso no texto que lemos juntos, em Mateus capítulo 26, versículo 31 e 32. Jesus já havia predito, e conforme ele havia anunciado, se cumpre a palavra aqui. Mesmo nos momentos em que eu e você, como discípulos de Cristo, nos sentimos tão desorientados, é nesses momentos, queridos, que nós precisamos entender que Deus está à frente de toda e qualquer situação adversa na sua e na minha vida. Ele se adianta. Deus, ele já está aonde eu e você ainda vamos chegar. E ele sempre toma a dianteira da nossa vida. O nosso Deus, na pessoa de Cristo, seu Filho, não é um Deus desocupado. Ele não é um Deus desorientado. Ele é um Deus que cuida de você, que cuida de mim com um zelo de um Pai amoroso, de um Pai dadivoso, de um Pai que cuida a cada instante de nós, porque as Escrituras nos instruem dizendo que não dormita e nem dormitará o guarda de Israel. Deus não pega no sono. Deus não precisa de um despertador para acordá-lo. Ele está mantendo o seu cuidado dia após dia sobre a tua e a minha vida. Por isso não devemos temer. Precisamos esperar pela sua palavra. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso alto refúgio, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Ele está sentado no seu alto e sublime trono, e de lá Ele está governando a história. A sua vida está no melhor lugar que deve estar. Ela está no centro da vontade de Deus. Se você é alguém que busca a Deus através de uma vida de oração, através de um relacionamento íntimo com Ele, porque você lê a sua palavra e você coloca em aplicação a palavra dEle, se você é alguém que prega essa palavra, se você é alguém que ama o seu próximo, se você é alguém que intercede pelos seus inimigos. Jesus declara isso escrevendo, quando o evangelista Mateus declara isso no capítulo 5, no Sermão do Monte, dizendo que nós devemos amar até aqueles que nos perseguem, aqueles com os quais não nos alinhamos. Precisamos amar. Você é esse crente que, em vez de destilar rancor, murmuração, você é aquele que, seguindo a orientação do mestre, não como um desorientado, você ama, independente da situação que esteja sendo imposta por alguém que o persegue, por alguém que não gosta de você. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos entender que quando estamos com os nossos olhos colocados nele, nós vamos, na verdade, seguir o rumo e a direção que Ele tem traçado, que Ele tem determinado. Eu já não vou seguir a minha própria vontade. Eu já não sou dono da minha vontade. E não me pauto pela minha vontade. Se eu sou de fato um discípulo de Cristo, doa o meu coração, eu sofra, porque eu luto contra o meu orgulho, porque a minha vontade está sendo humilhada diante do Senhor. Mas eu vou fazer aquilo que Ele deseja que eu faça.
Eu vou para o lugar onde Ele quer que eu vá estar. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa colocar os seus olhos nele, no que Ele diz, deve segui-lo, deve obedecê-lo. É isso que nos instrui o texto. Mesmo que alguma crise que você esteja vivendo seja resultado do seu próprio pecado, admita-se, arrependa-se, volte-se para Deus, faça como fez o filho pródigo, que caindo em si, porque reconheceu o seu próprio pecado, ele disse: Pai, pequei contra ti, contra os céus, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E ele volta para estar na condição de um jornaleiro, ou seja, de um servo, de um empregado. E como recompensa, ele recebe muito mais do que o perdão e a acolhida daquele pai. O pai o recebe de braços abertos e o reconduz até a postura, até a posição que ele tinha anteriormente, como dono de todos aqueles bens que ele possuía em sua fazenda. Lembre-se, Deus nunca nos abandona quando nós voltamos para Ele com um coração sincero. Por isso, precisamos manter os olhos no Senhor e segui-lo. E, em último lugar, nós precisamos obedecer ao Senhor, seguindo ao Senhor, para cumprirmos a missão que Ele deu a você e a mim. Nós precisamos aprender a obedecer a Jesus. Nós precisamos aprender que quando nós obedecemos, continuamos a segui-lo, até que a missão que Ele deu a você e a mim, ela seja cumprida. Do verso 16 ao versículo 20, desse texto de Mateus 28, nós encontramos agora a finalização das palavras de Jesus, e ele declara, na pessoa do evangelista Lucas, que os 11 discípulos o seguiram. Veja aí, os 11 o seguiram para a Galileia, cumprindo aquilo que as Escrituras já falavam a respeito dele, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns, diz o texto aqui, duvidaram. Agora veja o que diz o verso 18 ao verso 20. Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está mostrando para mim e para você que quando nós obedecemos, nós estaremos cumprindo a nossa missão. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, por favor, abra. Jeremias 29, do verso 11 ao verso 14, nós encontramos um texto da Palavra de Deus que fala sobre os planos de Deus para mim e para você no cumprimento da missão. Uma palavra alentadora, uma palavra de ânimo. Eu quero lembrar você que esse texto de Jeremias 29 foi escrito como uma carta que Jeremias envia àqueles que estão cativos na Babilônia. Jeremias está falando de esperança. Jeremias, portanto, está falando de um Deus que está com o seu povo quando o seu povo está sob cativeiro, quando o seu povo está passando um momento de privação. É nesse contexto que é escrita essa carta, e é nesse contexto, a partir do verso 10, eu quero ler para você, do verso 10 até o verso 14, diz assim o texto do profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 10 ao verso 14, diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Você percebe o que Jeremias estava dizendo ao povo no passado? E olha de novo para o versículo 10, quando diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. O povo sabia que precisava esperar pela palavra de Deus. Em meio à tribulação, em meio às crises da tua vida, você tem esperado pela palavra de Deus? Quem não espera pela palavra de Deus vive com medo. Não existe outro caminho, porque não tem a convicção de que é a palavra de Deus que traz segurança e que se cumpre. Podemos não entender, mas se nós obedecermos a palavra de Deus, nós vamos alcançar o fim, segundo lemos no texto de Jeremias, o fim que desejamos. Interessante isso. E o fim que nós desejamos é um fim que projete glória e honra para o Senhor. Não é só estarmos bem, não é só estarmos em segurança. Sabermos que estamos agindo como o Senhor quer que hajamos, pregando a palavra, como vimos aqui, o motivo de Jesus ter ido adiante deles para a Galileia, para instruí-los e dizer para eles: olha, vocês vão pregar o Evangelho a todas as pessoas. Vocês vão fazer discípulos por todas as nações. Vocês vão disseminar a boa semente do Evangelho. E Jesus faz uma promessa contundente. Ele diz assim: eis que estarei com vocês todos os dias, até que tudo se acabe, até que tudo se cumpra. Meu irmão, minha irmã, você tem vivido com essa certeza no coração? Ou você tem perdido a esperança nos momentos de crise? Ou você tem deixado que as ondas de medo e pavor impostas pelo momento em que estamos vivendo, essas estejam preponderantemente tomando conta do seu coração? Você percebeu no texto que Deus não fica desorientado. Os discípulos ficaram. Deus está governando o mundo com seu cetro de justiça. Mas também vimos que quando alguém tira os seus olhos de Jesus, mesmo sendo um discípulo, ele prova da amargura do medo, ele perde a direção, ele passa a ficar assustado com as notícias que vão chegando ao seu coração. Por mais que as notícias sejam verdadeiras sobre situações adversas, essas notícias elas não vão dar o norte para você e para mim. Nós esperamos num Deus que superintende a história. E vimos que a obediência à palavra de Deus, que nos leva a esperar nesta palavra, ela é determinante para que a nossa fé seja uma fé vencedora sobre essas situações que nos ameaçam. Eu quero terminar fazendo a você a seguinte pergunta. Você tem passado por um momento difícil, e aqui eu não estou falando apenas a respeito da situação, dessa crise de saúde que estamos vivendo? Você está trazendo ao seu coração algumas inquietudes, alguns questionamentos, talvez coisas que estejam acompanhando você muito antes desse isolamento social que você está vivendo. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você nessa hora: não deixe que a sua fé seja nutrida ou desnutrida, melhor dizendo, por um coração abatido, por um coração triste, porque
o que tem alimentado muitos corações nesses dias difíceis, e muitas pessoas têm perdido o foco, é justamente não estarem olhando aquilo que diz a palavra do Senhor. As pessoas estão mais preocupadas em passar tempo nas redes sociais do que passar tempo orando ao Senhor, se conectando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor. Eu não estou dizendo que você não deva se conectar com os meios de comunicação. O que eu estou dizendo é que você precisa administrar o seu tempo. Porque quando não administramos o nosso tempo como convém, quando não estamos gastando ou investindo o nosso tempo numa vida de oração, de estudo das Escrituras Sagradas, outras coisas vão ocupar o lugar desse tempo. E nós vamos nos perder. Nós vamos deixar de cumprir a nossa missão. A palavra do Senhor diz que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O seu coração tem se aplicado a uma vida que espera pela palavra de Deus, para que você se encha de alegria que vem pela palavra, para que você se encha de ânimo, de encorajamento que vem pela palavra. Aqueles discípulos, aquelas mulheres, não se lembraram das palavras que Jesus já havia dito. Por quê? Porque o medo, o pavor, o envolvimento com as coisas deste mundo tomaram o coração deles. Mas Jesus é tão amoroso, tão compassivo, tão cheio de perdão e de graça. Ele entendeu a situação daquelas pessoas e Ele deu a elas um redirecionamento e elas seguiram o seu caminho em paz. Que Deus o abençoe. Que Deus guarde esta palavra no seu coração e que ela produza frutos de vida para a honra e glória do seu nome. Eu quero convidar você a cantar comigo essa canção. E essa canção bem conhecida, ela diz para não termos sobre nós nenhum cuidado qualquer que seja. Para fazermos, como disse Paulo, lá em Filipenses 4, versículo 6, lançando sobre ele a nossa ansiedade, possamos buscá-lo através de uma vida de oração, com ações de graças, com louvor, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração. Vamos louvar o Senhor nesse momento com essa canção, que ela seja a sua oração e a sua declaração de confiança, para que você não tema, para que você fique com seu coração em paz. Esse é o nosso desejo nessa hora. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando tiveres de tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu
descansar no Senhor. Saber que Ele tem cuidado de nós, que não devemos temer absolutamente nada, porque esperamos pela Sua palavra. Querido, querida, nós estamos vivendo essa semana já, a semana que antecede o domingo de Páscoa. Domingo do dia 12, próximo domingo, estaremos celebrando a Páscoa do Cordeiro. Estaremos em casa, claro, mas estaremos unidos como Igreja de Cristo, independente dessa limitação física sobre a qual estamos submetidos, mas nós estaremos juntos para celebrar a ressurreição, a vida de Jesus. E você recebeu, já hoje pela manhã, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, as devocionais. Então prossiga lendo, meditando, seja individualmente, seja com seus familiares. Vamos estar nessa semana vivendo, antecedendo, vou usar uma palavra que a gente gosta muito de usar, curtindo essa semana que antecede a Páscoa. Vamos estar buscando a Deus de todo o nosso coração. Eu recebi uma informação que me deixou muito feliz no dia de hoje, é que as nossas crianças, as crianças da nossa igreja, vão estar gravando um vídeo com uma atividade. Vai ser um desenho, ou vai ser uma dobradura, está sendo proposto pelas nossas irmãs que atuam junto ao departamento infantil, e o tema vai ser justamente sobre a Páscoa. Isso já está sendo compartilhado no grupo dos pais, das nossas crianças, muita coisa boa está sendo sugerida, e aí nós vamos, no próximo domingo, pela manhã, no culto da manhã, nós vamos ter uma participação especial das nossas crianças. Aguarde, vai ser algo muito lindo, e eu quero inclusive pedir a você que esteja orando, não só pelas crianças da nossa igreja, mas pelos seus pais também, porque vão estar ajudando a eles nessa atividade para fazerem algo muito especial para a glória de Jesus e para a nossa alegria também, para a edificação da igreja. Então coisas boas vão estar acontecendo ao longo dessa semana nesse sentido, para que estejamos com o coração nos lembrando da Páscoa. Outra coisa é que nós amanhã, ou a partir de amanhã, vamos continuar nos conectando, nos encontrando para celebrarmos a Jesus, partilhando a sua palavra através dos nossos pequenos grupos. Os horários estão aí, colocados para a gente, com os dias também. Volto a reiterar aquilo que eu falei pela manhã. Se você não faz parte de um pequeno grupo, se conecte. Mande uma mensagem para o grupo do WhatsApp da nossa igreja, e aí você vai estar sendo inscrito, vai estar sendo orientado para estar num desses grupos. O pessoal está usando as plataformas de videoconferência, está dando tudo certo. A gente está, lógico, ainda engateando, aprendendo, né? Tudo novo para a gente, mas o pessoal está conseguindo se conectar. E tem sido um momento de grande alegria, às vezes até passando um pouquinho do tempo, porque eles estão tão felizes em estar partilhando a palavra, em contando as suas situações, o que estão vivendo, obtendo o conselho de outros irmãos. Isso tem sido uma bênção em nome de Jesus. Outro anúncio é esse aí. Permaneça fiel aí nas suas contribuições, estamos juntos, estamos sustentando a obra de Deus através da fidelidade dos nossos dízimos e ofertas, e a conta da nossa igreja está aí na tela para você. Nós não temos nos reunido, obviamente, como igreja, e não temos feito a coleta dos nossos dízimos e das ofertas como fazemos no nosso tempo. Mas o povo de Deus tem sido fiel, tem abençoado a igreja, e nós estamos juntos porque o povo tem visto, em meio a essa crise, que Deus não tem deixado de cuidar de nós e de nos sustentar também. Nós vamos terminar com uma palavra de oração, mas antes eu queria lembrar a vocês, como disse pela manhã, que nós tivemos a informação de alguns irmãos que estão se recuperando de saúde. A nossa irmã tia Marta está aí se recuperando, viu, tia Marta? Eu sei que a senhora está aí nos vendo, participando do culto, que a bênção do Senhor esteja sobre ti, cuidando de ti. Também a nossa irmã Esther Dolores, que a bênção do Senhor esteja sobre ti, viu, tia Esther, que esteve aniversariando essa semana, que a bênção do Senhor se renove sobre a sua preciosa vida. Irmã Maria Isabel, também convalescente, fez uma
mais uma sessão de quimioterapia na semana que passou, e a boa mão do Senhor está sobre ti também, minha querida, em nome de Jesus. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos aniversariantes dessa semana. Nós temos aniversariando no dia 7 o Isaac. Deus te abençoe, Isaac. Dia 7 é o teu aniversário. Dia 9, nossa irmã Iva Galvão, a Iva que está lá na região sul do país. Deus te abençoe, Iva. Que Deus guarde você, te dê saúde juntamente com a sua família. No dia 10 dessa semana de abril, nós temos 2 aniversariantes. A Cristina Duarte e o Rafael Matias. Deus abençoe você, Cristina, abençoe você, Rafael, também, é o desejo da sua igreja. Famílias no altar são aquelas famílias em que ao longo da semana vamos estar nos lembrando delas em oração. Nossa irmã Alair Meneghelli, a Luzia Cordeiro Pessene e o nosso irmão Ian, a Cristiane e o Rafael. Famílias preciosas, vamos estar dedicando essa semana um tempo especial em oração por vocês. Também lembrando que nesse mês de abril nós temos 2 casais completando mais um ano de abençoada vida conjugal. O Joaci e a Rosana, e o Eros e a Thaís. O Joaci e a Rosana, no dia 15 de abril, estarão completando mais um ano de vida conjugal. E o Eros e a Thaís, no dia 21 desse mês, mais um ano de vida em comum. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes da semana, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão se recuperando do seu estado de saúde. Deus tem abençoado a eles. Os casais estão completando mais um ano de vida conjugal, os nossos irmãos que estão na família no altar. Eu quero convidar então a Meire para fazer essa oração. Nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida e pelo cuidado dele na vida dos nossos amados. Senhor, muito obrigado por esse dia que se finda, obrigado pelo culto que podemos te prestar, por tudo que tem feito em nossas vidas. Nós te bendizemos, nós te glorificamos e te damos toda a honra e toda a glória. Queremos, Senhor, depositar no teu altar essas vidas que foram citadas aqui, aniversariantes da semana, família no altar, os casais que estão aniversariando, possa te estar abençoando, cuidando, livrando de todo mal. Também te pedimos pelos enfermos, Deus, continue sustentando, dando paz ao coração, dando conforto e abençoando a sua saúde. Muito obrigada, Deus, por essa semana que se inicia, nos dê uma semana de paz, uma semana de louvor ao teu nome, uma semana em que estaremos lembrando do teu sacrifício, da vitória na cruz. Amém. Porque isso fez toda a diferença na nossa história. Aleluia. E nós te glorificamos porque temos a Ti como nome. Nosso Senhor e Salvador. Louvado seja. Obrigado por esse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando a você que próxima quarta-feira, às 19h30, estaremos aqui dando continuidade, prosseguimento ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Então, se conecte, agende-se, próxima quarta-feira, 19h30, juntos estudando a Palavra de Deus. Receba a bênção do Senhor. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces comunhão do Espírito Santo seja com você, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas até o dia maravilhoso da volta de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, fique em casa, fique bem, se cuide e seja uma bênção na proclamação do Evangelho de Jesus. Deus abençoe.